Oi pessoal, tudo bem? Então vamos retornar. A gente estava falando da equação do sorvetão, que é a função horária do movimento em regime de movimento uniformemente variado, certo? E a gente viu essa equação aqui, beleza? Vamos ver se você entendeu. Esse primeiro coeficiente aqui significa o quê? Tô ouvindo sua voz. Esse aqui significa o quê? Ele está acompanhado do tempo. Esse daqui sobre 2 está acompanhado do tempo ao quadrado, certo? Esse S0, ele é o que mesmo? Ele é que é dado, né? Esse daqui é o que mesmo? Que é dado. E esse último aqui dividido por 2, tem que tomar cuidado com esse dividido por 2, ele é dado em... Beleza? Respondeu certo? Pestanejou? Ficou na dúvida? Você não viu direito a parte 1. Volta lá e assiste de novo. Não continua esse vídeo sem fazer isso, tá bom? É o nosso contrato aqui. Você está assistindo o vídeo, eu estou gravando o vídeo para você, tá bom? Vamos lá. Então, Então o número que não tem nada, ele é aquele que acompanha t é, e aquele que acompanha t ao quadrado é, né? Então, olha só, certo? A sobre 2 é igual a 8, o 2 está dividindo, passa multiplicando, então minha aceleração vai ser 16. E assim por diante, né? Quando eu tenho um valor zero, né? Quando o valor não aparece aqui, significa que aquele respectivo valor vale zero, certo? Que nem a última situação aqui, né? Que era 0,25t ao quadrado, significava que tanto este quanto este eram zero. Quem são eles mesmo? Importante, fixa isso na sua cabeça. Isso aqui vai ser fundamental para você se dar bem nessa matéria, tá bom? Vamos lá. Bom, antes da gente continuar, vamos lembrar. Aqui eu peguei um gráfico, né, de velocidade por tempo. Vamos voltar. Velocidade inicial até velocidade final, saindo do tempo zero até o tempo final, né? Separei ele em formas geométricas aqui, calculei o valor das áreas em cada uma das formas geométricas, né? T vezes V0, V menos V0 vezes T sobre 2. E cheguei nessa equação aqui, né? Que o espaço total percorrido, né? A diferença seria a área do retângulo mais a área do triângulo, certo? Então tá bom, lembrando disso, a gente vai chegar agora em outro caminho, certo? Partindo daquela equação, então, do espaço percorrido, que era isso daqui, eu volto para a aceleração, né? A aceleração ela pode ser velocidade menos velocidade inicial sobre t, né? A gente já discutiu o porquê disso, né? Só que eu posso fazer o contrário, eu posso passar o t multiplicando, depois fica a vezes t e eu passo o a dividindo. Fica assim, então, tempo é v menos v0 dividido pelo a, tá certo? T igual a v menos v0 dividido pelo a. Agora eu pego isso daqui, esse t igual a v menos v0 dividido por a, e vou substituir onde tem t aqui. Então eu vou colocar onde está esse t e onde está esse outro t aqui, certo? Quando eu faço isso, eu vou chegar nessa equação aqui. Aqui tem um detalhe, né? Não era v menos v0 dividido por a? Então eu fiz assim, ó, 2v menos 2v0 dividido por 2, né? Eu fiz essa substituição e coloquei ela aqui. 2v menos 2v0 dividido por 2a, né? E aqui, v menos v0, que já estava da outra equação, vezes o tempo, né? Que agora aqui é v menos v0 sobre a e está aqui também, certo? Aí eu vou aplicar aqui a distributiva. Vou pegar esse v0 e vou passar multiplicando por 2v e vou passar multiplicando por menos 2v, né? E aí todos os meus termos vão ficar sobre 2a, né? Então, ó, v0 vezes 2v, 2v v0, menos v0 menos 2v0, vai dar menos 2v0 ao quadrado, beleza? Então a gente eliminou a primeira parte. Mas, agora aqui eu tenho um quadrado perfeito, né? Ó, o primeiro vezes o primeiro termo, então v menos v, v quadrado.
V menos V0, vai dar V menos V0. Agora a segunda parte aqui, o segundo termo, menos V0 vezes V, menos VV0, menos V0 menos V0, menos com menos dá mais V0 vezes V0, V0 ao quadrado, certo? Chego nessa equação aqui. Aí eu vou identificar os termos que são parecidos, certo? Então, olha só, esse 2VV0 é igual a esse 2VV0 aqui. Só que, olha, um é positivo, o outro é negativo. Então, eu vou cancelar eles, tá? Aqui, menos 2V0 quadrado, ou seja, estou devendo R$2 na cantina. Tenho R$1 para pagar na cantina. Vai sobrar o quê? Eu vou continuar devendo R$1 na cantina, né? Então, fazendo essas substituições todas aqui, né? Cancelando, eliminando os termos, eu fico então com o que sobrou, né? Que seria V ao quadrado, que era sozinho, não combinou com ninguém. Continuo devendo 1 na cantina, né? Menos V0 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2A, né? Pego esse 2A e passo para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes A vezes ΔS, né? E por final, o menos V0 eu vou passar para o outro lado somando. Então, olha só. 2A eu passo multiplicando, então vai ficar 2A ΔS. Esse daqui que estava subtraindo, eu vou passar para o outro lado somando. Invertendo tudo, então, eu tenho que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, tá? Essa daqui é a equação que eu chamo de equação de Torricelli, certo? Ela é uma equação que não depende do tempo. Você pode ver que não tem t na equação. Ela depende da velocidade final, inicial, aceleração e espaço, mas não depende do tempo. Já a equação anterior, a do sorvetão, ela depende do tempo, percebe? Então são duas formas diferentes de você estar representando aí a sua função horária do movimento uniformemente variado, tá? Professor, eu tenho que saber tudo isso de cor? Não, não tem. Mas eu, na qualidade de professor, gostaria que vocês soubessem de onde veio as fórmulas, tá certo? Percebam que cada uma das fórmulas que a gente foi vendo até hoje, cada uma a gente construiu elas passo a passo, certo? Ah, mas eu não entendi direito. Então volta, assiste os vídeos, você vai ver que eu expliquei todas elas passo a passo. Eu fui construindo cada fórmula com vocês, seja por tabelinha, seja por fazendo continha, mas eu fui construindo, tá certo? Bom, tá certo. Parece impossível, mas não é tão difícil assim. Vamos começar a organizar as ideias agora que a gente já viu todas as equações que a gente precisava ver. Não tem mais equação nova. Esse bimestre que a gente vai passar, a gente vai ficar só com essas, tá? A gente vai encerrar o assunto agora com essas equações, beleza? E como é que elas vão se ligar todas umas às outras. Então vamos lá. A pergunta fundamental que você precisa fazer é: o meu sistema tem aceleração? Ou seja, a velocidade do meu sistema muda com o tempo? Se a resposta for não, certo? Se não tem aceleração, a aceleração ela vai ser zero, certo? A aceleração vai ser zero. Significa que você está em regime de movimento uniforme, né? Por exemplo, caminhando seria um exemplo de movimento uniforme. Você vai lá, passo a passo, né? Não muda a velocidade, você sempre caminha na mesma velocidade, né? Um carro que já está na estrada, não tem nada para parar ele, coisa e tal, ele pode manter uma velocidade constante de 100 km por hora ou 110 km por hora, né? É um regime de velocidade constante, certo? Movimento uniforme leva a velocidade constante, né? Quando eu tenho movimento uniforme e velocidade constante, as equações de movimento que eu tenho vão ser a equação da velocidade média, que é espaço percorrido por tempo gasto, ou a equação do sorvete. O espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo, beleza? Então, se eu não tenho aceleração, eu caio no movimento uniforme, que é esse caso simplificado aqui, tá? Se eu tenho aceleração, se a pergunta for, tem aceleração? A resposta for sim, tem aceleração, eu sei que a minha aceleração não é zero, certo? Eu sei que a aceleração não é zero.
Aí eu caio no caso do sistema uniformemente variado, beleza? Sistema uniformemente variado, percebe a diferença? Movimento uniforme, movimento uniformemente variado, MU, MUV, beleza? E o que eu tenho? Se eu tenho aceleração, significa que a velocidade muda com o tempo, como a gente já viu na aula passada, antes da prova. A velocidade ela pode aumentar com o tempo, a velocidade pode diminuir com o tempo, tá certo? A gente tem aí essas duas situações, em que a velocidade aumenta ou a velocidade diminui com o tempo, certo? Bom, então nesse caso, eu tenho a equação da aceleração, que é a mudança de velocidade pela mudança de tempo, certo? Essa aqui é uma equação. Então percebam que são duas faixas diferentes. Aqui essa é a primeira equação, que é a equação da aceleração, ou seja, como a velocidade muda com o tempo. Eu também tenho a equação da velocidade mudando com o tempo, né? Então eu sei que a minha velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa aqui é uma outra equação, certo? Então eu tenho a equação para achar a aceleração e a equação para determinar a velocidade em função do tempo. Por quê? Quanto mais tempo passa, né? Se a aceleração for positiva, maior vai ficar a velocidade. Se a aceleração for negativa, menor vai ser a velocidade, até ele parar ou até ele começar a andar de ré, né? Andar contra o sentido do movimento. Já conversamos sobre tudo isso no passado, né? Bom, outra equação, que agora é a novidade, é a equação do sorvetão, né? O que é a equação do sorvetão? É a equação da posição, né? A equação da posição quando a minha aceleração não é zero. Se minha aceleração for zero, a minha equação da posição é o sorvete. Se eu tenho aceleração, se o meu movimento é uniformemente variado, né? Se eu tenho a velocidade mudando com o tempo, eu caio na equação do sorvetão, né? Que é essa equação que vocês estão vendo aqui. Percebam que a equação do sorvetão é igual à equação do sorvete com o adicional aqui, né? Olha só. S0, S0. V vezes T, velocidade inicial vezes T. Velocidade inicial ou velocidade é velocidade, certo? Qual que é o que aumenta? A aceleração T ao quadrado sobre 2, certo? Se a aceleração for zero, essa parte vai embora e eu volto para a equação normal do sorvete, tá? Então, essa aqui é a equação quando eu tenho aceleração, certo? E eu também tenho a equação de Torricelli, que determina a velocidade final sem depender do tempo, né? Olha, aqui seria a velocidade quando ela está dependendo do tempo, aqui é a velocidade quando ela não depende do tempo. Por que isso é interessante? Porque, bom, pessoal, nem sempre você tem um cronômetro, né? Então, essa equação aqui ela é interessante porque você pode fazer as coisas sem considerar o tempo com ela. Por isso que ela é importante, tá? Pessoal, dá um pause nesse vídeo agora e eu já vou até dar dica para vocês. Tem uma questão da lista dessa semana que é só fazer um resumo dessa parte aqui para vocês terem certeza que vocês estão entendendo essa parte. Porque isso daqui resume o nosso primeiro e segundo bimestre de física, tá? Isso daqui resume o que a gente aprendeu até agora, tá? A gente tem a cinemática ela vai depender da aceleração e a gente vai cair em diferentes regimes de aceleração. É isso que eu tô falando, tá? Super importante. Então pausa o vídeo, já vai copiando, já vai tomando nota dessas equações aqui, dessas situações, quando acontece, quando não acontece, porque só isso daqui, só entregar pra gente essa semana um resumo disso daqui já vai valer uma questão da lista, tá? Importante. Isso aqui é fundamental para vocês mesmo, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos para a terceira parte que eu vou resolver exemplos com vocês, tá certo?